Amados, por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Como nós estamos trabalhando o livro de Marcos, já desde o ano passado, no início do ano passado. Claro que não é todo domingo, né? Tem domingo que a gente ministra um tema livre. O último domingo agora nós falamos sobre a cura de um cego em Betsaida. E agora nós vamos analisar aqui a confissão de Pedro, a resposta de Jesus, o anúncio de sua morte. Vamos estar meditando nesse texto. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, eu e a tua igreja, teu povo, a tua serva, o teu servo, nós viemos aqui para te adorar, oferecer o nosso culto, mas também viemos aqui para ouvir a tua voz através da ministração da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. A tua serva precisa da tua palavra, o teu servo precisa da tua palavra, essa moça, esse rapaz precisam da tua palavra. Também precisamos do teu milagre, precisamos da tua bênção, e assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acharam aí? É Marcos capítulo 8, do verso 27 em diante. Peço aos irmãos que nos ajudem fazendo a sua inscrição lá no Face, para você participar dos cultos, né, para nós podermos te receber melhor. Nós temos ali um número, um limite. Essa igreja, ela cabe 870 pessoas. A gente acrescenta 130 cadeiras, chegamos a 1.000. Mas agora, nesse período, nós estamos trabalhando com 30%, às vezes estourado 40%. Então, você se inscreva para a gente poder receber você da melhor forma possível. Porque se houver uma aglomeração aí, sai todo o projeto, né, e não é bom para você. Está ali o pastor Itaci, que na terça-feira, que é reunião de obreiro, ele e a sua esposa, eles vão retornar. Aqui eu conversei já com eles terça-feira, com o pastor Geraldo, até porque o ano passado não teve nem como desenvolver trabalho de casais, com esse problema que nós enfrentamos, retiro, encontro, como é de costume. Então, eu voltei a falar com o pastor Itaci, sua esposa, eles vão reassumir esse trabalho de casais. Então, terça-feira, eu até peço a você, Itaci, com a sua esposa, que esteja aqui para tomarem posse. E é bom até para os pastores que estão no trabalho, porque esse é um trabalho que atinge o campo. O pastor Geraldo já está com muitas funções, e ainda tem mais algumas. E falar em funções, amanhã, de 9 a meio-dia, terça e quarta-feira, o pastor Geraldo também está aqui dando assistência pastoral, uma oração, tá certo? E aqui na igreja você pode procurá-lo. Então vamos lá. Eu não vou ler o texto de uma vez, eu vou conversando aqui com você, baseado aqui a partir do verso 27. A confissão de Pedro. Eu vou ler aqui na NAA. Eu já aproveitar aí por ele o aviso aí do celular, desligue ele ou então coloque aí no meu tem uma meia luazinha lá que você põe, não recebe nada, né? Eu agora tem muita gente que me liga, mas eu nem vejo porque eu estou nessa fase aí estudando muito, né? Ontem terminei o trabalho, era 11 horas, tive que ligar para o Jonatas para me ajudar, uma série de coisas hoje também, era agora 4h30 da tarde que eu terminei. Então eu peço a vocês, tá bom? Aqui o que é? Status com 500. Tá. Vamos lá então. Verso 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. Essa é uma cidade lá no norte de Israel. No caminho,
Ele caminhando com eles, ele perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Outra tradução diz: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam, verso 28. Uns dizem que o Senhor é o João Batista, porque João Batista tinha morrido, cortado a cabeça por Herodes, e alguns achavam que era João Batista que tinha ressuscitado. O que seria difícil, né? Porque sem cabeça. Outros dizem que Elias, o profeta que retornou. Por quê? Porque como Elias foi arrebatado, não morreu, então muitos pensavam que Elias retornaria. E outros dizem que é um dos profetas, que pode ter ressuscitado. Aí vem a pergunta de Jesus para eles: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? A pergunta para os seus discípulos. Entenderam o diálogo? Eles estão caminhando para a cidade de Cesareia. Nesse caminho, Jesus no meio, com os 12 em volta, ele começa um bate-papo com eles. E levanta essa questão: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Eles deram as suas opiniões do que eles ouviam, e agora ele faz a pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem que eu sou para vocês? Todos ficaram em silêncio. Pedro tomou a palavra e disse: e respondeu Pedro e disse: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Vamos parar aqui primeiro. Deixa eu dar uma explicação aqui primeiro, para entendermos a resposta. Essa resposta para mim e para você hoje é simples, é básica. O Senhor é o Cristo. Por quê? Porque nós já somos cristãos, já conhecemos toda a história, cremos que Jesus é o Cristo. Mas essa citação, essa resposta de Pedro, naquele momento, era um choque teológico, era um choque cultural muito grande. Por quê? Essa palavra Cristo, ela é uma palavra no grego que quer dizer Messias, do hebraico. Porque a Bíblia, ela é escrita, o Antigo Testamento, no hebraico, o hebraico antigo, né? Tem alguma coisinha ali de aramaico, e o Novo Testamento é no grego. Esse filme do Mel Gibson, que foi, dentro do que ele propôs, o melhor filme que eu já assisti até hoje, para mostrar a realidade das 12 últimas horas de Jesus. Mel Gibson não fez o filme propondo contar a história de Jesus e nem a ressurreição de Jesus. Era mostrar as 12 últimas horas, só isso. Então, ali naquele filme é falado em aramaico. Eles conversam ali em aramaico. Jesus falava o aramaico. É uma língua meio confusa, vindo lá, quando o povo de Israel, aquela mistura com Babilônia, tudo aquilo ali. Então, essa palavra Cristo é no grego. No Antigo Testamento é Messias. Messias quer dizer o quê? Ungido. Tanto Cristo como Messias quer dizer ungido. Então, os judeus tinham uma esperança pelas profecias dos profetas da vinda do Messias, da vinda do ungido. Entendeu? Quem seria esse ungido, esse Messias? Seria aquele que restauraria Israel, que ia colocar as coisas tudo em ordem,
que reinaria, que governaria com justiça, com amor. Porém, os judeus não entenderam os textos que falavam que esse Messias, esse ungido, esse Cristo, antes de reinar, teria que sofrer. E por que teria que sofrer? Por causa dos meus e dos nossos pecados. E Jesus tinha que nos resgatar. Alguém tinha que pagar o preço pelos pecados que eu e você cometemos, e Jesus, o próprio Deus, projetou isso, fez esse projeto do seu filho morrer no meu e no seu lugar. Por isso deve-se cantar esse hino, um milagre, Senhor. Veja bem, eu e você hoje podemos ser chamados de filho de Deus, e podemos ter o nosso nome no livro da vida, se o aceitarmos, porque Jesus fez isso, porque Deus fez esse projeto. Então, os textos do Antigo Testamento mostravam, desde lá do símbolo do cordeiro que morria, lá no tabernáculo, já era o símbolo que Jesus tinha que morrer, alguém tinha que morrer no lugar do outro. Por isso que João Batista, quando Jesus aparece, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está se referindo aos cordeiros lá do Antigo Testamento, e agora no verdadeiro cordeiro, que esse vai morrer, e não precisa matar mais nenhum outro cordeiro. Preste atenção, né? Então, essa pergunta não era tão simples de ser respondida. Para mim e para você é muito fácil, mas na época era muito difícil. Agora, eles estão esperando, a expectativa em Israel é que esse Messias viria com toda a glória, e de repente ele é um homem que nasce numa manjedoura, muda-se para Nazaré, um vilarejo extremamente pobre, e vai andar e viver no meio dos pobres, das pessoas simples, e não no palácio. Então isso é muito confuso na cabeça dos judeus. Mas os discípulos conseguiram entender, pelo poder do Espírito Santo, quem era Jesus. E Pedro dá essa resposta: tu és o Cristo, ou Messias, o Filho de Deus. Essa pergunta, irmãos, parece ser tão simples, mas infelizmente para muitos hoje não sabem quem é Cristo. Tudo bem, o cristianismo hoje se transformou na maior religião do mundo, mas é 1 bilhão e poucos de pessoas que são cristãos, e os outros? E entre nós? E pessoas que nascem no meio evangélico e depois viram ateus. Há no meio acadêmico uma ideia de que ser intelectual é ser ateu, é de duvidar de Deus. Há uma ideia dessa. Ora, está marcado para vir ministrar aqui no dia 28 às 10 horas da manhã, num domingo desse mês de março, que vai entrar, o doutor William Douglas. Doutor William Douglas hoje é extremamente conhecido, principalmente por vocês jovens, porque ele hoje é o principal escritor sobre como passar em concursos, como estudar, como aprender. Essa semana mesmo eu estava ouvindo um vídeo dele de como melhorar para aprender a estudar. Então ele vai estar aqui ministrando para vocês. Só aguardando qual. Eu pedi que ele nos desse uma sugestão de 3 temas. Ele agora, essa semana, ele até me mandou, hoje eu mandei para vocês aí, se eu não me engano, espalhei aí para os líderes, espalhar para a igreja. Saiu no jornal, um dos jornais da cidade. Ele foi agora nomeado desembargador. O que é um desembargador? Ele é um juiz que julga juízes agora.
ele tem poder para vetar uma decisão de um juiz na primeira instância. E ele foi escolhido por quê? Pelo seu currículo intelectual, sua capacidade escolar, conhecimento jurídico, e por ser um homem de caráter cristão. Quer dizer, não por ele ser cristão que ele foi escolhido nesse sentido, mas o fato dele ser cristão, ele expôs uma vida de justiça, de seriedade, de caráter, combatendo o racismo, e talvez é um dos fortes candidatos aí ao Supremo. Esse homem é extremamente intelectual. Hoje ele tem mais de 800 mil pessoas que o seguem nas redes. Livros dele bate recorde. É um humilde servo de Deus. Mas muitos cismam que para ser intelectual tem que negar a Cristo, tem que desvalorizar Jesus, que crer em Jesus é ser burrinho, que crer em Jesus é ser ignorante. Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido. E qual era a função desse Cristo, Messias ungido? Vir e quebrar as correntes daqueles que estavam presos pelo pecado, que estavam presos, acorrentados pelos demônios, como nós vamos ver nas próprias histórias que eu já preguei aqui. Aquele homem que era possesso de legiões, Jesus vem e expulsa aquela legião de demônios. Legião era o quê? Um grupo de soldados de 600 homens romanos. Então tinha ali no mínimo 600 demônios naquele homem, e Jesus expulsa. Então esse ungido, ele veio para quê? Para trazer luz, para trazer vida, para restaurar aquele que está no pecado, para restaurar lar destruído, para restaurar moça que foi decepcionada, rapaz que foi destruído, para restaurar casais que foram destruídos, para trazer luz, para trazer vida, para escrever o meu e o seu nome no livro da vida, para nos garantir a vida eterna após a morte, porque após a morte há vida. E se você duvidar, espera para ver o que vai acontecer. E aí eu vou ficar com o pensamento do... Meu nome dele, meu Deus. Apesar que ele pega essa ideia de Pascoal, né? Um desses filósofos pensadores aí, atuais aí, que estão bem conhecidos. Eu gosto muito de ouvi-lo. Pondé. Pondé diz: olha, eu sou ateu, mas como já dizia Pascoal, ele não fala em Pascoal, mas essa teoria é de Pascoal, né? Filósofo lá do século XVI, XVII. Ele fala: olha, na dúvida se após a morte existe Deus ou não, faça o bem, porque se existir, você está menos lascado. Seria assim, mais ou menos, a resposta, né? Então, se você quiser fazer o teste, faça. A palavra de Deus nos dá o caminho. Esse Cristo que Pedro declarou, Pedro está dizendo em outras palavras: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que veio me dar vida, tu és aquele que veio me salvar, tu és aquele que veio me libertar, tu és aquele que veio me curar, tu és aquele que veio me pastorear, tu és aquele que veio me alimentar, tu és aquele que veio resolver as causas e as questões para mim, tu és aquele que veio pegar-me pelas mãos que andava cego e me dirigir pelo caminho certo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Eu e você estamos aqui por causa dele. Você não veio me ver aqui, você não veio ver o coral também não veio aqui só porque veio cantar, eles vieram aqui com um compromisso, vocês da música. Nós viemos aqui por causa de uma pessoa, Jesus Cristo, aquele que Pedro declarou: tu és o Cristo. Eu estou aqui como pastor, é claro, e vou exercer minha função de pastor, mas se Jesus não tivesse me salvado, ou não existisse, eu não estaria aqui.
Nós estamos aqui, eu estou aqui para cuidar de você como pastor, mas por causa dele. Porque na verdade você e eu somos ovelhas dele, ele que é o nosso pastor maior. Tu és o Cristo. Essa palavra, tu és o Cristo, quer dizer isso. Tu és o meu pastor, tu és o que cuida de mim, tu és o meu amado e eu sou seu. Lembra dessa frase lá em Cantares, a declaração do casal um para o outro? Tu és do meu amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é desse amado Jesus e esse Jesus é seu. Você é de Jesus e Jesus é seu. Olha que coisa maravilhosa. Então ele está dizendo, tu és o Cristo, tu és o que restaura. Tu és o que cura coração ferido. Tu és o que sara a mente perturbada. Tu és aquele que dá a resposta para os nossos questionamentos. Tu és aquele que ilumina os nossos passos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o cumprimento das profecias. Jesus não apareceu do acaso. Houve profecias desde lá do Gênesis anunciando passo a passo a chegada de Jesus. E Deus não tem pressa. Um projeto aí de no mínimo 3.000 anos antes. E vem devagarinho. Assim como ele prometeu que vai voltar de novo, vai chegar a hora dele. Pela Bíblia nós vamos sentindo, não tem a data nem um dia. De vez em quando aparecem uns malucos aí dizendo, marcando data e dia da volta de Jesus. E o pior é que ainda encontra gente que acredita. A Bíblia não dá data e dia, mas ela vai direcionando os fatos e os acontecimentos. Por isso que Jesus disse, olha, aprenda a olhar o tempo. Se vocês sabem olhar o tempo, aprenda a olhar os desígnios de Deus também através da sua palavra. Assim como eu e você olhamos e dizemos, hoje vai chover ou não vai chover, assim também nós temos que aprender a olhar a palavra de Deus e saber os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. Então tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que restaura, que cura, que faz milagre. E aí, continua aqui a história, Jesus vem e anuncia, a partir do verso 31, Jesus começou a ensinar-lhes, a conversar, isso tudo nessa viagem, hein? Nesse diálogo, nessa viagem, Jesus, nessa conversa, nesse bate-papo, Jesus começa a ensinar para eles que era necessário. Vocês estão esperando, por que Jesus está explicando isso aqui? Porque o judeu está esperando um Messias guerreiro, um Messias com a espada na mão, em cima de um cavalo, derrubando o exército romano, fazendo guerra, estabelecendo o reino. E Jesus está explicando que antes disso, as profecias diziam outras coisas que eles não tinham a visão de captar o que estava escrito. Por exemplo, um judeu, ele lê hoje Isaías 53, ele dá uma outra interpretação. Aquele servo ali não é Jesus, é o próprio Israel. Para eles. Mas você vai ver a história ali, não tem como ser Israel. Não tem como ser Israel. Porque Israel não saiu sofrendo por ninguém. E outros textos. E aí Jesus começa a explicar que era necessário ele sofrer, era necessário ele morrer. E isso ele está explicando segundo as próprias Escrituras. Lembra quando ele encontrou os 2 discípulos lá no caminho de Emaús? Ele chegou perto e disse, o que vocês estão discutindo? Você não sabe? Você é um estrangeiro aqui? Você não está sabendo que morreu aí Jesus, que nós achávamos que era o Cristo? Estamos todos tristes. E aí a Bíblia diz, Jesus disse para eles, vocês são ignorantes e têm dificuldade de entender. E aí a Bíblia fala assim, e começando pela lei, os profetas e os salmos, ele começou a expor sobre o Cristo, e era necessário passar por tudo isso. Aí lá na frente, quando ele terminou o jantar com eles, um olhou para o outro e disse, enquanto ele falava conosco, não ardia os nossos corações? Quando o Senhor fala com a gente, a nossa alma, os nossos olhos, o nosso coração,
O mais profundo da nossa intimidade arde com o poder da sua palavra. E Jesus está explicando isso a eles, esclarecendo, porque o judeu não entendia isso. Eu e você entendemos com facilidade, porque já sabemos toda a história. Mas para eles era uma novidade isso. Mas vem cá, como é que é isso? Morrer, ressuscitar, sofrer. Mas nós lemos que o Messias seria rei. Por quê? Porque você lê o Salmo 24, fala de um rei. Mas eles não entenderam que o Salmo 22 falava de um sofrimento desse rei antes de ser rei. O Salmo 24 fala de um rei glorificado, mas antes de ser glorificado, no Salmo 22 fala de um rei que morre. Fala de um sofrimento. E Jesus, nessa viagem, andando, caminhando. Jesus andava era a pé. Não era a cavalo. Até porque os cavalos eram de ricos. E nesse diálogo Jesus vai esclarecendo a sua palavra para ele. Em tudo isso, amados, a gente aprende esse amor de Jesus. Um Deus que deixa o seu trono de glória para vir viver no meio de ignorantes, simples, pobres. Que eu e você somos se não é a misericórdia de Deus? Adianta eu ser aqui um pastor arrogante, atrevido, indecente? Nós somos pó, somos ninguém. É só a misericórdia de Cristo na minha e na sua vida. Por mais que Deus abra as portas e conquistemos muitas coisas, depositemos isso tudo aos pés de Jesus, porque sem Ele nada somos. Então Jesus, olha esse amor de Cristo, caminhando ali, conversando com eles, somente para uma coisa: revelar a salvação. E essa salvação chegar até a mim, a você e as gerações que ainda virão pela frente. Olha esse amor, olha esse cuidado, olha esse carinho. E é por isso que eu saio daqui hoje e chego na minha casa e coloco a cabeça no travesseiro e vou dormir em paz, porque eu tenho um Jesus que tem todo um carinho especial com você e comigo. E merecemos isso? Não. Mas Ele decidiu por isso. Eu quero amá-los, eu quero ajudá-los, eu quero ajudar eles a entenderem. Mas nessa explicação era tão complicada que o mesmo Pedro, que deu uma declaração profética sobre Jesus, a ponto de Jesus falar: não foi nem a carne e o sangue que te revelou, você foi usado pelo Espírito Santo. Esse mesmo Pedro, não entendendo esse tanto de sofrimento, porque aqui não fala o tanto de coisa que Jesus falava, a conversa foi longa, aqui é um resumo. Pedro entrou no meio da conversa e falou: Jesus, para que o senhor vai fazer isso? Não precisa disso, nós não queremos que o senhor faça isso. E aí Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Nessa tradução aqui minha, é até pior: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Aqui eu não sei se Satanás estava mesmo usando Pedro, ou se Jesus está repreendendo uma atitude de Pedro, que seria a atitude do diabo. Mas a verdade é que Pedro atravessa essa conversa, e Jesus o repreende sem dó. Mas diz que o verdadeiro amigo é aquele que fala as verdades, que esclarece. Claro que não é ser sem educação, porque muita gente que é sem educação tem uma mania de dizer: o fala é na cara. Primeiro que essas pessoas que diz que falam na cara é tudo mentiroso, né? E na verdade ele não é verdadeiro por falar na cara, é muito mais um sem educação. Porque quem tem a verdade, ele não sai ferindo as pessoas. Se ele tiver que falar uma verdade, ele chama de uma forma respeitosa e carinhosa. Assim como o pai e a mãe falam as verdades para os filhos.
com amor para salvar o seu filho ou para direcionar os filhos. Então, Jesus repreende Pedro na cara. Diz Ariana Suassuna, ele diz que antigamente era diferente porque o elegante era falar pelas costas, né? Hoje em dia muita gente quer falar na cara. Só que os que falam na cara hoje, a maioria são mentirosos. São estúpidos e sem educação. Jesus aqui, ele repreende a Pedro como filho. Jesus repreende Pedro. E o que nós aprendemos com essa dura repreensão de Jesus nesse texto? Primeiro, que o Senhor prova e corrige os que Ele ama. Jesus repreendeu Pilatos. Jesus foi até Roma para repreender um dos imperadores. Jesus repreendeu Pedro, porque Jesus amava Pedro. E Jesus estava preparando Pedro para um grande ministério. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Se você foi corrigido por Deus, nem eu nem você queremos isso. Mas se formos, glorifiquemos ao Senhor, porque isso é a manifestação do seu amor. Porque a mesma Bíblia diz, assim como o Pai corrige o Filho porque o ama, assim o Senhor também nos corrige porque nos ama. O Pai não corrige o filho dos outros, Ele corrige o seu filho. O filho dos outros, que os outros corrijam. Mas aquele que eu amo, que eu gerei, que eu cuidei, esse eu vou corrigir. Então a primeira coisa que nós aprendemos, não sei se você já tinha escutado isso na sua vida, sobre essa análise da repreensão de Jesus a Pedro. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é essa lição que somos provados também pelo Senhor, somos humilhados por Ele, quando nos envaidecemos das nossas espiritualidades. Pedro, certamente, porque foi elogiado por Jesus por ter sido usado como um profeta, agora Pedro se envaideceu na sua espiritualidade e atravessa. Então, eu como pastor posso me envaidecer. Sou pastor, isso, aquilo outro, estamos fazendo isso, aquilo outro. E em vez de passar isso para Jesus, eu colocar no meu coração e dizer, foi eu. Então a gente pode nos envaidecer na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, podemos nos envaidecer com uma bênção, com uma porta que Deus nos dá ou nos abre. Podemos envaidecer com as nossas conquistas. E o Senhor nos repreende. E precisamos aprender a ser repreendidos por Deus. Tem pessoas, tem funcionários que ele nunca prospera numa empresa porque ele não aceita um gerente, um chefe chamar a atenção dele. Meu pai nunca me chamou atenção, por que você vai me chamar? Então esse cara ele vai viver desempregado. E aí da mulher que casar com ele. Aí passar fome junto com ele. Porque ele não para em emprego. Por quê? Porque ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita ser corrigido. E quantos dentro da igreja não ficam firmes? Por quê? Porque quando Deus o repreende, ele não aceita. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Quando o Senhor nos corrige, a gente se humilha. Na hora certa Ele vai te exaltar, vai me exaltar. Pedro nesse momento foi envergonhado, porque ele era, de certa forma, ele era o líder ali daquele grupo. Jesus chamou a atenção dele duramente, foi uma prova humilhante. Jesus quebrou ali toda a pretensão de arrogância e de soberba de Pedro. Amados, muitas lutas que eu e você passamos, não é porque é exatamente o diabo que quer te destruir. Se você entender isso, a sua vida cristã melhora.
Muitas vezes é o próprio Deus que está nos provando. Pode até ser o Satanás esse instrumento. Mas se você é amado de Deus, tenha certeza que é o Senhor provando você para trabalhar no seu caráter, assim como Deus também me quebra e me repreende muitas vezes. Para quê? Porque Ele sabe aonde precisa trabalhar no meu caráter, na minha vida. Sóstenes precisa melhorar nisso aqui, está ruim aqui. E aí Ele vai corrigir. Quando o Senhor nos corrige, é uma forma de amor, de carinho dEle. E se você hoje está passando por uma prova, glorifica o Senhor, porque é um carinho, é uma repreensão de Deus. E quanto mais rápido você entender isso, e quanto mais rápido você se humilhar aos pés do Senhor, mais rápido você vai ser exaltado e mais rápido essa prova vai passar. Então, a repreensão de Pedro, na verdade Deus estava limpando as sujeiras em Pedro. Deus estava, assim como o ouro precisa ser trabalhado para brilhar, Jesus estava trabalhando em Pedro para ele vir a ser o apóstolo Pedro, o líder da igreja em Jerusalém, para ser o instrumento de milagres que foi. Então o Senhor trabalha, nos repreende. Eu me lembro quantas vezes eu já fui repreendido pelo nosso líder primário, principalmente na juventude. E isso foi os degraus que Deus foi preparando para mim ir crescendo. Eu me lembro que eu estava preparado para ser consagrado a pastor. Naquela época você era evangelista e ficava um ano de prova para ir a pastor. Eu cumpri um ano de prova. Na hora da consagração, ele olhando assim para mim, na minha frente, lá na igreja de Campinas, Goiânia, disse assim: nós não vamos consagrar jovens a pastor. Toda a igreja sabia que eu ia ser consagrado, porque eu sempre fiz muita amizade com todos os pastores do Brasil, desde a minha juventude, morei em vários lugares, trabalhando, ajudando os pastores, todo mundo já tinha me abraçado, comemorando. Ali eu perdi o chão, porque você se sente sem Deus, se sente assim, Deus te rejeitando, se sente como um nada. Mas na verdade, aí... Foi o ano que vem? Foi no outro ano, pastor? Não, levou 4 anos. Então, com mais 4, com outro de prova, 5 anos a prova. E acabou que me consagraram solteiro. Passados 5 anos, me consagraram solteiro. Deixa eu pensar que baixou um espírito de padre, alguma coisa assim. Não é? O Senhor repreende porque Ele ama. Ele repreendeu Pedro porque o amava e estava preparando Pedro para algo maior. Mas aí, ele repreende, mas não rejeita. Preste atenção no que eu te falei agora. O Senhor repreende você, me repreende. Repreende você, me repreende. Mas Ele não nos rejeita. Ele só repreende. Assim como o pai repreende o seu filho duramente. Mas quando o seu filho vem pedir alguma coisa, ele abraça, ele ajuda, ele direciona, ele socorre. Assim é o Senhor comigo e com você. Ele nos repreende para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida cristã, mas Ele não nos rejeita. Ele nos pune, nos corrige, mas não nos rejeita. Pedro foi repreendido, foi humilhado, foi corrigido, foi provado, mas ele não foi rejeitado. Tanto é que no dia do Pentecostes, lá quem é que estava no comando lá, a hora que o fogo do Espírito Santo desceu? E quem foi o primeiro a levantar diante da cidade e pregar para aquela multidão, em cerca de 3.000 pessoas aceitarem a Jesus e ser batizado nas águas, e levantar o paralítico na porta do templo, a Formosa lá, e fazer tantos milagres? Quem é que fez isso? Pedro. Porque o Senhor repreende, mas Ele não rejeita. Ele repreende você, mas Ele não te rejeita. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por você. Como é que Ele vai te rejeitar? Ele entregou a vida dele por você. Como é que Ele vai rejeitar?
Pedro diz que ele não comprou eu e você com prata e com ouro, mas com seu próprio sangue. Como é que ele vai rejeitar? Esse é o Deus, é o Cristo, é o Salvador que eu e você servimos. Não nos rejeita. Pastor, mas fulano saiu da igreja, fulano largou Jesus. É o contrário. É eu e você que rejeitamos ele. É eu e você que viramos as costas para ele. O Senhor Jesus jamais vai rejeitar uma vida que chega aos seus pés. O Senhor Jesus jamais vai rejeitar o pior dos homens ou o pior das mulheres. Jamais o Senhor Jesus vai rejeitar aquele que o procura. Jamais. Outra coisa, Pedro elogiou Jesus, voltando aqui um pouco. Pedro, quando fez esse elogio a Jesus, não foi o Jesus em glória ressuscitado não, viu? Atravessando parede. Quando ele testemunhou que Jesus era o Cristo, era um Jesus pobre, rosto suado, andando no calor, pé sujo de pó de terra, sandália suja, um homem simples. Ele mesmo disse, alguém perguntou, onde é que o senhor mora que eu vou lá? Ele falou, não tenho morada não, eu estou aí, passando. Porque é fácil a gente elogiar quem está no topo, na glória. Mas você elogiar um pé rapado? Pedro fez essa besteira de atravessar essa conversa, mas esse mesmo Pedro foi aquele que elogiou Jesus, quando Jesus era desconsiderado por todo mundo. O Jesus que os fariseus, líderes religiosos, estavam dizendo, esse homem é um mentiroso. Na verdade, ele é um filho de Beelzebul, ele é possuído por demônios. Pedro vem e diz, não senhor, ele é o Cristo. Você elogiar alguém que é desconsiderado é uma coisa, você elogiar alguém que está lá no topo é outra. Pedro teve essa coragem, foi repreendido, mas não foi rejeitado. Amado, saia daqui por essas portas hoje, com essa convicção, você que está aí nos corredores, saia com essa convicção que você pode ser repreendido pelo Senhor, porque Ele te ama, mas Ele jamais vai te rejeitar. Ele jamais vai fechar os ouvidos e dizer, eu não vou te ouvir. O que pode acontecer, ao contrário, é você e eu rejeitá-lo, mas Ele jamais vai te rejeitar. Você que está aí fora, você que está nos ouvindo aí através do YouTube, do Face, você pode rejeitá-lo, mas Ele jamais vai te rejeitar. Jamais vai te rejeitar. Por quê, pastor? Porque Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que veio exatamente para isso, para libertar eu e você. Feche os seus olhos, levante a sua mão direita. Senhor, está aí as tuas ovelhas, e eu faço parte delas. O Senhor repreende a mim, aos teus servos, às tuas servas, essa moça, esse rapaz. Mas nós queremos te glorificar, porque o Senhor nunca vai nos rejeitar. Queremos te louvar, porque o Senhor não nos rejeita. Senhor, e nessa palavra, não rejeita o propósito dessa moça nessa noite. Não rejeite o propósito desse jovem nessa noite. Não rejeite o propósito desse casal nessa noite. Não rejeite o propósito dessa mulher nessa noite. Não rejeite o propósito desse homem nessa noite. Eles vieram aqui, eu vim aqui para te servir, para te clamar a tua misericórdia. Não rejeite de abrir a porta. Não rejeite de fazer um milagre na vida dela. Não rejeite de fazer um milagre na vida dele. É em ti que nós confiamos, Senhor. O Senhor repreendeu Pedro, mas não o rejeitou. Não rejeite, Jesus, o pedido da tua serva nessa noite. Teu povo, Senhor, vieram sair das suas casas. Os que não podem estar aqui dentro por causa dessa situação que estão vivendo, mas estão aí nas laterais. Como diz o salmista, mas vale um dia na porta da tua casa do que 1000 lá. Eles estão fazendo isso. Estão aqui na porta da tua casa. Aqueles que estão lá nas outras salas estão, como o salmista disse, no átrio da tua casa, no pátio da tua casa, porque é melhor no átrio da tua casa, no pátio da tua casa, na porta da tua casa, ainda que não dê para entrar na tua casa, mas é melhor um dia na porta da tua casa do que 1000 lá. Aqueles que estão em casa hoje porque
não podem sair. Não rejeita a oração da tua serva, não rejeita a oração do teu servo. A mão estendida da tua filha nessa noite, não rejeita, Senhor. A mão estendida do teu servo, não rejeita. A minha mão estendida, o meu pedido nessa noite, não rejeita, Jesus. E eu sei que o Senhor não vai rejeitar. Opera um milagre na vida dessa mulher, na vida dessa moça. Opera um milagre na vida desse homem, desse jovem. Opera um milagre nas nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, pois eu e o teu povo declaramos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.